Bom dia, amados, a paz seja convosco. Chegamos no nosso 18º passo de fé, o 18º dia dessa campanha de 100 dias. E Deus seja louvado por você que está até aqui conosco, junto, nesse momento de clamor, nesse momento de oração. E hoje nós temos uma palavra abençoada, gente. Como essa palavra falou comigo? Olha só, a palavra de hoje está em Hebreus 6,14 e diz assim: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Antes de a gente explanar essa mensagem, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Paizinho, pela vida, Pai, de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão, ó Pai, aqui comigo, Senhor, nesse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida, Pai, de cada um deles. Que o Senhor possa, Senhor, visitar a casa dos meus irmãos, o coração deles, ó Pai. Que o Senhor os visite nas suas necessidades, ó Deus. Cada um deles, ó Pai, é único e especial para o Senhor. O Senhor tem o nome dele gravado na palma das tuas mãos, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um agora, Pai, possa ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Que eles possam sentir a presença do teu Espírito Santo visitando eles na casa deles agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor use a minha vida, Pai, pela sua infinita misericórdia, e fale com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Gente, vamos lá. Olha só, no livro que nós estamos acompanhando aqui, o livro dos 100 dias, ele fala a respeito da história de um moço chamado Vicente. E ele conta ali uma historinha de que esse moço, ele era um escritor, que tinha feito um livro, que era O Poder do Pensamento Positivo, só que ele foi numa editora e a editora se recusou a lançar o livro dele. Ele ficou muito chateado, muito triste. E aí o que ele fez? Ele jogou ali no lixo todo o livro dele e falou assim: é ali que os meus sonhos devem ficar no lixo. Olha que pesado. Mas foi isso que ele disse. E a esposa dele estava com ele, a esposa foi lá, pegou e falou: de jeito nenhum, eu acredito em você. E a esposa foi, bateu de porta em porta em outras editoras. E o livro dele foi publicado. Aqui relata que 40 milhões de edições desse livro já foram vendidas. Olha só que bênção. E a gente lendo aqui acerca, né, dessa palavra, dessa história e também sobre o livro de Hebreus, o tema para hoje é um plano com alvos e metas. Quantas vezes nós já fizemos vários planos, quantas vezes nós já tivemos vários sonhos e nós muitas vezes deixamos esses sonhos ficar pelo caminho, nós muitas vezes deixamos esses sonhos morrerem. E quantas vezes a gente acabou desistindo de algo que para nós lá atrás era muito importante, mas com o tempo, com a correria, a gente acabou deixando passar. Muitas vezes esses sonhos, esses projetos que nós temos, eles não são realizados não porque Deus não é capaz ou não tem poder para realizar esses sonhos, mas porque infelizmente nós não nos planejamos, nós não nos preparamos. Para que o Senhor possa nos abençoar, nós precisamos estar de fato prontos para receber a bênção que Ele tem para nós, certo? Só que se nós não estivermos prontos, se nós não nos prepararmos, infelizmente, às vezes a gente retém a bênção do Senhor para a nossa vida. Por exemplo, eu trabalho com vendas e eu quero abrir um cliente novo. Só que eu não faço nada. Deus, envia cliente novo. Deus tem poder para me conectar com outras pessoas, mas eu preciso pelo menos sair de casa. Ir até o Brás, que é onde eu vendo tecido, conversar com uma pessoa, me conectar. E aí o Senhor, Ele vai fazendo com que novas conexões sejam formadas, entendeu? Nós precisamos dar o nosso passo de fé. O milagre, ele exige que a gente dê o nosso passo de fé. O Senhor, Ele vai nos abençoar, mas nós precisamos nos preparar para isso. Então, o que acontece? Nós precisamos nos planejar. Uma coisa muito importante que me chamou a atenção, por exemplo, foi o fato da esposa do Vicente ter ido lá e falar assim: nada disso, você não vai desistir, eu acredito em você. Isso trouxe uma reflexão. Quem são as pessoas que nós temos escolhido para poder andar conosco? São pessoas que de fato nos levam para longe de Deus ou pessoas que nos trazem para perto do Senhor? Que quando a gente dá aquela fraquejada, a gente fala: não aguento, eu vou desistir, eu vou parar. A pessoa fala: realmente está difícil mesmo. E aí ela coloca mais
Você mais para longe, ou quando é aquela pessoa que fala assim, ó, vem cá, eu entendo que você está passando um momento difícil, mas eu vou orar com você. Você vai permanecer, você vai continuar. A palavra de Deus fala muito acerca da amizade, das escolhas que nós temos que fazer para as nossas vidas. Então nós precisamos ser sábios nas escolhas que nós fazemos para a nossa vida. O Vicente, ele tinha esposa. Muitas vezes nós temos as nossas famílias, nós temos o nosso pastor, nós temos a nossa pastora, nós temos algum irmão da igreja. Se aproxime de alguém que te traz para perto de Deus. Se aproxime de alguém que vai falar assim, olha, esse é o seu sonho, esse é o seu projeto, eu vou orar com você. Que acredite nos seus projetos. Porque às vezes a gente tende a fraquejar mesmo. É uma campanha, por exemplo, de 11 dias. É um ano. Nós não estamos falando de um mês, nós estamos falando de um ano. Orando pelo nosso propósito, pelo nosso projeto. Quando você pensar em fraquejar, que você tem alguém que esteja ali para orar por você, para estender a mão para você. Então escolha as pessoas com quem você vai dividir isso. E não tire os seus olhos do alvo. Você fez um projeto. Nós, para que a gente não esquecesse, nós fizemos o nosso painel de oração, sabe? E nós estamos ali para quê? Para que é isso, gente? Isso é didático. É para a gente poder olhar todos os dias para isso e falar, Senhor, não me deixa esquecer, eu vou orar de novo, eu vou orar de novo. E quando lá atrás, na ministração, eu sugeri, olha, faça pela sua família, faça junto com a sua família. É para quando você fraquejar, você falar, ai Deus, hoje eu não estou com forças nem para orar. O seu marido vai lá e ora, o seu filho vai lá e ora. E a oração vai estar acontecendo. Nós precisamos nos manter constante em oração. Olha só, já são 18 dias. Isso já deve ter girado alguma chave na sua vida. Nós já ficamos 12 dias clamando, orando. E se você permanece fiel até aqui, isso já virou uma chave na sua vida. Às vezes a gente olha e você fala assim, caraca, tô há 12 dias orando ali, sem parar, pelo mesmo propósito. Olha como isso é legal. E se a gente permanecer, daqui a pouco você vai ver, você tá 6 meses orando, e a oração que você fez lá atrás, no começo, que às vezes era uma oração tímida, curtinha, de repente você vai ver, você já passou horas na presença do Senhor. Porque a tendência é essa. Você começou lá atrás, no dia 1, com uma oração às vezes um pouco mais tímida, mas no decorrer da caminhada você vai melhorando. Se você permanecer, você vai se aprofundando. É como se você estivesse numa praia. Você está ali na beiradinha, mas você vai indo a níveis mais profundos. Entende? Para você ter uma ideia, olha só. Como o tema é? O tema é um plano com alvos e metas. Você tem os seus planos, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que aprender com o Senhor. E o Senhor, Ele fala na palavra dele, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Ele. Quando houve a multiplicação do azeite da viúva, olha só, o azeite ficou derramando aleatoriamente? Não, o azeite, ele derramou até que as vasilhas se acabaram, certo? Quando Jesus foi fazer a multiplicação de pães e peixes, que é o que está lá em Lucas 19, Lucas 9 no versículo 14, ele fez aleatoriamente? Não, ele pediu que os discípulos separassem as pessoas em grupos. Então, ou seja, houve uma estratégia para se chegar no alvo, para se chegar no resultado final. Nós precisamos montar uma estratégia para chegar nos nossos objetivos. Por exemplo, você tem o sonho de comprar uma casa própria e Deus vai te abençoar para você comprar a sua casa própria. E o que é que você tem feito hoje para você alcançar o seu sonho lá na frente? Começou a se planejar? Porque uma coisa é você ter um sonho, outra coisa é você ter um plano com alvos e metas. É você estipular data. Olha, até aqui, Senhor, eu quero fazer isso. Até aqui, Senhor, eu quero ter isso. É consagrando a Ele, apresentando a Ele com datas. Sabe, Senhor, eu gostaria até aqui, ó. Senhor, até aqui eu vou fazer isso. E aí você caminhar junto com a sua família para alcançar esses sonhos, para alcançar. Você precisa traçar uma estratégia. Não tire os olhos do alvo, sabe? Senhor, até o final do ano eu quero terminar de ler a Bíblia. Mas para você terminar de ler a Bíblia até o final do ano, você vai precisar se programar. Senhor, até dia tal eu preciso terminar Gênesis. Até dia tal eu preciso terminar
Êxodo, Números, Levíticos e assim por diante. Seja espiritual, material, seja qualquer coisa na sua vida profissional, você precisa traçar alvos e metas. Entende? Para que você consiga chegar no objetivo, para que você consiga realmente fazer com que aquilo que você planejou lá no dia 1 aconteça quando você chegar no dia 100 ou no final do ano, ou quando você estipulou uma data. Mas você precisa traçar um plano para que isso aconteça. Jesus não fazia as coisas aleatoriamente, era tudo com muita ordem, com muita decência. O Senhor, ele separou as pessoas quando ele fez a multiplicação, grupos de 100, grupos de 50 e mais. Ele não permitiu que nada de toda aquela comida se perdesse. Não deixe os seus sonhos se perderem, escaparem por entre os seus dedos. Muito pelo contrário, permaneça firme no Senhor. Aprenda com Jesus, aprenda dele e insista e clame a ele, clame a presença dele, que com certeza ele vai fazer com que os seus planos sejam bem-sucedidos. Se você está consagrando ao Senhor, se você está planejando, se você está executando, gente, o quanto esse livro faz a gente crescer. Às vezes a gente olha uma história assim e se fala, Deus, eu não tinha pensado desse jeito. E é extraordinário. Então assim, se aplique em conhecer do Senhor e estar com Ele. Onde Jesus passou, o milagre aconteceu. Jesus está com você nessa caminhada de 100 dias, o milagre vai acontecer, mas você não pode duvidar. Você precisa acreditar. É impossível, nós dizemos diversas vezes, é impossível alguém ter encontro com Jesus e não ser transformado. Quando Jesus está em algum lugar, o milagre acontece. Eu creio que Jesus está aqui, agora. Eu creio que Ele está aí na sua casa, do seu lado agora. E você precisa acreditar que Ele está também. E quando Jesus está, o milagre acontece. Então declara o milagre, profetiza o milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E com certeza você vai viver o sobrenatural de Deus. Clame pelo seu projeto, faça o seu painel, organize o seu tempo. De modo que você honre ao Senhor com isso. Primeiro você busca Deus, busca intimidade, busca estar perto, aprende da palavra dele. Depois você apresenta para ele todos os seus planos. Senhor, estão aqui os meus planos. Eu sei que os seus são os maiores, mas esses são os meus. E eu quero que o Senhor esteja comigo nessa jornada. E depois, meu irmão, depois você agradece. Agradece muito, porque com certeza o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia extraordinário. E nós vamos orar agora, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha falado, Pai, com cada um dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, planejar, que nós possamos, Senhor, fazer as coisas, Pai, com muita ordem, com muita decência e consagrar ao Senhor, ó Pai, tudo que nós temos. Que os planos, ó Deus, que estão no coração dos meus irmãos, ó Pai, estejam alinhados com os desejos do seu coração, ó Pai, para que se cumpram, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que no meio do caminho, que no meio da caminhada, Pai, nós possamos, ó Deus, estar fortalecidos, enraizados no Senhor, ó Pai, e não abandonar os nossos projetos, ó Deus. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que nessa caminhada, Pai, que nós estamos, ó Deus, há 18 dias, Senhor, que nós possamos dia após dia, Pai, assim como na praia, ir a níveis cada vez mais profundos, ir a instâncias cada vez mais profundas com o Senhor, ó Deus, que nós possamos, Senhor, aprender mais do Senhor, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ter intimidade com o Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, quando a gente chegar lá no dia 100, Senhor, ter evoluído espiritualmente, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, clamando sim pelos nossos projetos, ó Deus, clamando sim pelos nossos sonhos, ó Pai, mas que o primeiro de todos os sonhos, Senhor, seja ter intimidade com o Senhor, seja estar mais perto do Senhor, seja aprender mais do Senhor. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai, na nossa casa. Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa mesa. Tu és bem-vindo, Senhor, nos nossos sonhos, Pai, nos nossos projetos. É tudo teu, Senhor. E nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço pela vida de cada irmão que está conectado, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los e que eles tenham um dia extraordinário debaixo da Tua graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchauzinho.